bem-vindos ao CONAD 2020. Meu nome é Luca Borroni Biancastelli, eu sou o reitor da Brain Business School, uma escola de negócio de São Paulo focada na inovação e no empreendedorismo individual e corporativo. Hoje vamos conversar sobre alguns temas bastante contemporâneos que dizem respeito às organizações e como elas se desenvolvem no mundo moderno. O primeiro tema, que é ligado a uma série de outros que vamos explicitar mais para frente, é ligado justamente às organizações ambidestras. Esse conceito de ambidestria ou ambidestreza, dependendo um pouco de qual dicionário a gente utiliza, é um conceito bastante atual e diz respeito a quais organizações. Eu gosto de utilizar alguns arquétipos da cultura grega que nos remetem aos conceitos justamente de apolíneo e dionisíaco. Então, as organizações ambidestras são aquelas que mantêm os dois lados, o lado apolíneo, que é o lado da organização, é o lado dos processos, é o lado da excelência na produção, é o lado que espelha um determinado modelo de negócio da própria organização, e o lado dionisíaco, que é o lado, pelo contrário, ligado a tudo que é criatividade, extremamente importante, portanto, para nosso público, para um público tradicional do CONAD, que preza essa criatividade, sabendo que muitas vezes tem um pouco esse cacuete dizendo, não, mas a criatividade não gosta de gestão. Bom, calma lá, talvez a gestão precise da criatividade. Então, esse conceito justamente de criatividade que remete à busca, à curiosidade, que remete à inovação, essa criatividade que está por baixo do movimento justamente de inovação das corporações modernas, na verdade, e que remete também à resiliência, a todas aquelas mudanças que esse conceito de novidade e inovação geram dentro das corporações e dos mercados. Quando a gente fala de inovação, que é um dos grandes motores das organizações dos mercados contemporâneos, para ser bem honesto, inovação não é um tema muito novo. Ou seja, Joseph Schumpeter já estava falando isso em Harvard na década de 30. Ele justamente o que falava de destruição criativa, esse espírito do inovador que vem para destruir um pouquinho o passado, mas em cima do passado construir justamente outras tendências, outros projetos e um futuro organizacional diferente. Então, esse inovador, cuja função é tão importante na renovação justamente das indústrias, das empresas e dos mercados, vem também, infelizmente, com uma sina, né? A famosa sina do inovador, que é aquele pequeno problema de quem foi uma vez inovador e que sempre deverá ser inovador. Por quê? Deverá sempre ser inovador, criando novas inovações, justamente para não dividir mercado, não dividir market share, com aqueles followers, com aqueles seguidores, na verdade, que virão atrás deles para também se apropriar da ideia nova, na verdade, dividindo com ele o mercado. É uma das razões principais, e aqui parece que os mercados não mudam, as tendências não mudam, é uma das razões principais pelas quais muitas empresas que todos nós conhecemos bem, cujos produtos nós utilizamos, acabam muitas vezes ofertando inovações em demasia, verdade, mais do que talvez o mercado muitas vezes possa absorver, mas justamente na tentativa de não perder market share para os concorrentes. Então, se a novidade não está exatamente no conceito de inovação, na verdade a grande novidade está no ritmo exponencial ao qual as inovações são apresentadas pelas empresas ao mercado e que geram muitas vezes um grande descompasso nas próprias organizações e nos mercados em geral. É difícil, não é, se adaptar constantemente às inovações impostas por ideias e criação de produtos e serviços que muitas vezes são pautados de maneira absolutamente disruptiva. E nós temos que pensar que não todo mundo é inovador
mas que todo mundo, né, quando a gente pensa nas organizações, todo mundo tem que acompanhar as tendências globais, na verdade, de inovação. Agora, no que diz respeito à gestão, efetivamente, dessa inovação dentro das organizações, especialmente dentro das organizações ambidestras, onde tem um lado que é o lado criativo, que prospera em cima da inovação e propicia a inovação para a organização, e do outro lado, justamente, tem o lado da gestão da própria organização, do modelo de negócio que quer espelhar essas inovações, mas se regenerando à luz da própria inovação. Então, nós temos que pensar que a inovação constantemente experimentação é o quê? É trilhar novos caminhos, não é? E testar novas hipóteses para chegar justamente ao novo aprendizado. Quando a gente fala disso, a gente entra numa outra esfera que é absolutamente ligada a esse conceito de organizações ambidestras, que é o modelo organizacional das learning organizations, ou seja, das organizações que aprendem, né? Que já que é uma ideia que foi criada já no começo da década de 90 por Peter Senge e que, de fato, embasa, na verdade, de uma forma ou da outra, com uma outro sofisma, um outro diferencial, mas embasa a gestão das organizações. A gestão é o DNA das organizações contemporâneas. O que é uma organização? Em duas palavras, uma organização que aprende é justamente uma learning organization, justamente uma organização absolutamente antenada, onde todos os colaboradores estão antenados e estão voltados a se abrirem para o conhecimento, que pode vir de várias formas, uma vez que nós somos constantemente bombardeados por informações. Agora, uma pequena reflexão. Não toda informação representa conhecimento. Para que a informação se transforme em conhecimento, nós precisamos analisar essas informações através de uma análise crítica, ou seja, temos que exercer criticidade na análise das informações que nós temos, porque senão teremos unicamente um baú, né, cheio de dados que nós não saberemos interpretar. Então, o segredo justamente é pegar esses dados, utilizando uma análise crítica, para que esses dados justamente possam nos servir para uma mudança e para, eventualmente, inovar. Resgatando o conceito justamente dessa inovação que remete à experimentação, necessariamente a experimentação, na verdade, pelo fato de se transformar em uma trilha de novos caminhos, na verdade, pressupõe que nós, que as organizações, cometam erros. É preciso, portanto, que dentro do modelo organizacional se estabeleça uma estrutura que seja tolerante ao erro e não somente, que permita, na verdade, aos seus colaboradores que eles se sintam livres, não somente de errar, o que sempre não é desejável, mas deve ser tolerado dentro de determinados critérios, seus colaboradores possam pedir ajuda e não se sentirem fragilizados, eventualmente punidos pelo fato justamente de não saber, de não saber exatamente o que precisa ser feito em um determinado momento e eventualmente cometer erro. Na verdade, esse abre um novo capítulo, esse conceito justamente da tolerância ao erro, abre um capítulo que é o capítulo da segurança psicológica dentro das organizações sem medo, onde nós vemos que, de fato, agora já 20 anos de pesquisa, nos ensinam que as organizações onde não existe o medo de errar são aquelas que, no bottom line, têm uma performance muito melhor. O que significa que, quando a gente fala de organizações que prezam pela segurança psicológica e pela eliminação do medo no seu contexto, não significa dizer que nós estamos falando de alguma coisa fluffy, alguma coisa
pouco mole e que representa a vontade de passar a mão na cabeça dos colaboradores que erram. Nada disso. É, de fato, pensar na organização como negócio. Então, segurança psicológica diz respeito ao negócio, diz respeito à performance e diz respeito ao fato que, eliminando o medo e garantindo a segurança psicológica dentro das organizações, elas poderão performar melhor, na verdade. Só para contextualizar melhor, um pouco melhor, então, as organizações que prezam pela segurança psicológica são aquelas que permitem que seus colaboradores se sintam à vontade em discutir suas fraquezas, suas debilidades profissionais e possam justamente pedir ajuda a quem souber mais do que eles, para que justamente eles aprendam melhor e não cometam os mesmos erros futuramente. Esse contexto, justamente, de organizações que permitem que todo mundo tenha voz e todo mundo peça, justamente, ser formado de forma melhor e mais competente, abre um novo capítulo, que são as organizações que são definidas como DDOs, ou seja, organizações deliberadamente em fase de desenvolvimento, não é nem em fase de desenvolvimento, que prezam o desenvolvimento, DDOs, onde uma das principais ser citada é justamente com quem está a responsabilidade de desenvolver os colaboradores e as equipes. Essa responsabilidade é justamente dos líderes, que são, nesse caso, também líderes educadores. Então, estamos já muito longe, não é, do modelo organizacional onde o líder é o chefe, o líder manda, é aquele que manda e os colaboradores são aqueles que executam. Não é? Muito pelo contrário, temos um modelo onde o líder tem toda uma série de responsabilidades, entre as quais uma das principais é justamente aquela de ser educador das suas equipes. Né? Então, resgatamos aqui aquele mega guarda-chuva, não é? Do conceito de Learning Organization, aonde não somente as organizações que aprendem são aquelas justamente onde todo mundo é antenado em direção de um conhecimento sempre mais esmerado e sempre mais inovador, mas são justamente aquelas onde as lideranças, os líderes são responsáveis pela formação e pela, entre aspas, educação de suas equipes. Na verdade, quando a gente fala desse mundo e a gente quer linká-lo novamente ao conceito de organizações ambidestras, ou seja, organizações pautadas na inovação, a gente tem que ver como a inovação é uma competência transversal da organização, que não pode ser delegada simplesmente a uma área da empresa. Então, tem esse movimento, que é um movimento quase que circular, mas extremamente ligado, onde nós falamos justamente de organizações ambidestras, que por definição são as organizações que espelham, de um lado, o modelo de negócio e a gestão, esse é um ponto muito importante, e do outro lado espelham a criatividade e a inovação. Isso define necessariamente, através do conceito de experimentação, na verdade, isso define as Learning Organization, que são aquelas organizações justamente que aprendem. As organizações que aprendem são as organizações que cometem, em algum momento da sua história, eles cometem erros, na verdade, elas cometem erros, e, portanto, tem que ter dentro da organização um espírito inato mesmo, de tolerância ao erro, sabendo que justamente para poder criar esse clima, eu tenho que criar organizações sem medo através justamente da segurança psicológica, outro grande ponto que nós abordamos. Agora, a segurança psicológica também está dentro daquelas organizações que nós definimos como deliberadamente desenvolvimentistas, perdão,
ou seja, organizações que são voltadas a desenvolver quem? As competências as organizacionais de seus colaboradores. Mas então, para finalizar um pouco o meu assunto, lembrar de um outro tema que fecha, vamos dizer assim, esse círculo. Evidentemente, nós estamos construindo organizações que, por definição, negam, não é, aquilo que existia no passado de a liderança manda e os liderados executam, é justamente o conceito absolutamente contemporâneo da reumanização da liderança, que pressupõe que as organizações aonde existe esse modelo de humanização da liderança, que basicamente é tudo aquilo que a gente disse até agora, são aquelas organizações que põem novamente o propósito dentro do negócio. Então, nós temos negócio de um lado, mas temos organizações que são movidas por um propósito. É o propósito mais amplo possível, um propósito que inclui não somente os shareholders, mas que inclua, ou seja, os acionistas, mas que inclua todos os stakeholders. Os stakeholders que são variados, inclusive justamente os colaboradores da organização que trabalham e que levam a organização para o desenvolvimento e para o crescimento atrás justamente de um propósito, que é o que define o esforço deles no dia a dia. Nós vamos ter a possibilidade de reconversar sobre todos esses temas bastante ricos da vida organizacional num programa, num master, que é um programa de pós-graduação que é voltado, na verdade, ao mundo dos designers de interior e profissões ligadas a isso inverso, então arquitetos, engenheiros, etc. É uma pós-graduação, um master que nós vamos lançar em parceria com a ABD no começo de 2021, ou seja, a campanha de divulgação começará agora no segundo semestre e já as aulas começarão no primeiro trimestre do ano que vem. Então, fiquem ligados nessa possibilidade e sempre fiquem em contato com a ABD. E, novamente, agradeço a participação de vocês e bem-vindos ao CONAD 2020. Um abraço.